Na aula de hoje de Introdução à Economia, vamos falar sobre os custos de produção. Então, sobre os custos de produção, a gente vai ver introdução, custo de oportunidade, custos versus custos contábeis, conceito de externalidade, custos de curto prazo, custos de longo prazo, maximização do lucro total. Serão esses aí nossos pontos. Avaliação, custos de produção. Nós temos uma avaliação, que é uma avaliação privada, e também temos uma avaliação chamada de avaliação social. Qual a diferença disso? A avaliação financeira, do ponto de vista da avaliação privada, seria a avaliação financeira, avaliação específica da empresa. Por exemplo, o aumento da produção de um determinado bem, ou, por exemplo, um automóvel. Qual seria a avaliação social? Então, quais são os custos e benefícios para toda a sociedade derivados da produção dessa empresa, né? O que a sociedade ganha, o que a sociedade perde com isso? Por exemplo, a poluição advinda do aumento de automóveis causada considerado uma externalidade negativa, algo que acontece e que não está no controle, né, das pessoas. A empresa produz automóveis, o automóvel vai para a rua e esse automóvel emite poluentes que prejudicam a vida das pessoas. E seria um exemplo de uma externalidade negativa. Então, o que é externalidade? Externalidades são alterações de custos e benefícios para a sociedade. São derivadas da produção da empresa ou das alterações de custos e receitas da empresa, devidas a fatores externos à empresa. Então, nós temos externalidades que podem ser positivas e externalidades que podem ser negativas. Um exemplo de externalidade positiva é uma empresa instalada em determinado bairro, ela pode gerar valorização dos terrenos, dos lotes, das moradias localizadas em volta, em torno dela, né? Devido à melhoria da infraestrutura local, né? O acesso, né, mais fácil ao emprego, né, aos postos de trabalho gerados por ela, acesso aos produtos oferecidos por ela. Então, por exemplo, supermercado. Quando o supermercado se instala em um determinado bairro, se esse bairro não tem um grande supermercado, a tendência é que aquele bairro se valorize, porque vai ter um benefício para aquela sociedade devido à disponibilidade de postos de trabalho e à disponibilidade dos produtos ofertados por aquela empresa ali localizada. Seria, então, uma externalidade positiva para a sociedade. Por outro lado, se for uma empresa poluente e ela se instala em um determinado local da cidade e aí, por exemplo, emite gases que são prejudiciais à saúde das pessoas, vai gerar uma externalidade negativa, vai diminuir o valor das propriedades, né, dos imóveis ali em volta, vai causar danos à saúde da população. Isso vai gerar custos negativos para a sociedade. E aí seria um exemplo de externalidade negativa. Então, por exemplo, o estouro da barragem lá em Mariana, né, em Minas Gerais, uma externalidade negativa, né, que prejudicou a vida de centenas de pessoas, né, ou milhares de pessoas, e que não foi causado por elas, foi causado por uma falha da empresa. Então, um exemplo, né, bem claro do que é uma externalidade negativa. Aí nós temos os custos de produção, né, para a empresa. Como é que, então, a avaliação privada, né, a avaliação da empresa, como a empresa avalia a sua produção? Não é através exatamente das externalidades, né, ela acaba sendo influenciada por elas, mas ela vai estabelecer para produzir quais são os custos que ela incorre, né, o que ela vai ter para realizar a produção de um determinado produto. Então, a empresa ela possui dois tipos de custos: custos fixos e custos variáveis, que são avaliados então num modelo de curto prazo. E aí a gente vai entender, né, esse desenvolvimento. Lembra lá da produção? Que na produção a gente tinha uma situação de custos, aliás, de produção, em que no curto prazo um insumo pelo menos não variava e no longo prazo todos os insumos eram variáveis. Então isso vai refletir também na estrutura de custo da empresa. O custo fixo total
é um custo que se mantém fixo quando a produção varia, né? Aquele custo que existe mesmo quando a empresa ainda não produz nada. Então, são aluguéis, depreciação, etc. O custo variável total é aquele custo que varia com a elevação da produção. Depende da quantidade produzida. Gastos com folha de pagamento, porque quando eu aumento a produção, geralmente eu contrato mais pessoas. Despesa com matéria-prima, porque se eu estou produzindo mais, estou gastando mais com matéria-prima. Estou gastando mais energia, estou gastando uma série de outras coisas que eu preciso para aumentar minha produção. Então, o custo fixo ele é fixo. Mesmo quando a empresa não produz nada, esse custo existe, porque existe a instalação da empresa em si já é um custo, né? Mesmo que não tenha produção nenhuma ainda, mas você já tem um escritório, você já tem gasto com energia, com instalação de máquinas e equipamentos, né? Com o aluguel do local, são custos fixos. E os custos variáveis vão acontecer à medida que começa a produzir. Então, o custo variável total está em função da quantidade. O custo total, o que é? É a soma do custo variável total com o custo fixo total. Então, reforçando, o custo total é a soma do custo fixo mais o custo variável. Então, custo total é custo variável total mais custo fixo total. Se a gente colocar isso graficamente, nós temos essa configuração aqui das curvas de custos. No eixo vertical, nós temos os custos, né, os valores pagos pelos insumos produtivos. E aqui no eixo horizontal, nós temos as quantidades produzidas pela empresa. O custo fixo ele é fixo, então ele não muda. Você pode produzir 10, 20, 500 unidades, o custo fixo permanece o mesmo. O custo variável total, quando você não produz nada, ele não existe, então ele é zero. A partir do momento que você produz a primeira unidade, ele começa a elevar-se, né? Depois ele dá uma estabilizada quando ele chega em um determinado patamar, depois volta a subir. O custo total é exatamente a soma, né? Entre custo fixo e custo variável. Então, ele parte aqui do início aqui do custo fixo e tem um comportamento parecido com o comportamento do custo variável total. A partir daí é possível a gente calcular então o custo fixo médio, que é o custo fixo total dividido pelas quantidades produzidas, o custo variável médio, que é o custo variável total dividido pelas quantidades produzidas, o custo médio, que é o custo total dividido pela quantidade produzida. Então, nós temos que o custo total médio, né, o custo médio ou o custo total médio, é igual ao custo variável médio mais o custo fixo médio. Então, o custo total médio é o custo variável médio mais o custo fixo médio. E as curvas desses custos têm esse comportamento. Olha, a curva de custo fixo médio vou pegar o custo total de produção e vou dividir pelas unidades produzidas. À medida que eu vou aumentando a quantidade produzida, como o custo fixo não aumenta, ele é fixo, então ele vai diminuindo, ele vai sendo diluído pelo número de quantidades até, né, ficar num valor bem pequenininho. O custo variável médio, ele inicialmente ele cai, depois ele volta a subir. O custo total médio tem um comportamento parecido aí com o custo variável médio, mas ele é a soma do custo fixo médio mais o custo variável médio. O formato de U das curvas de custo total médio e custo variável médio a curto prazo também se deve à lei dos rendimentos decrescentes ou lei dos custos crescentes. Então, custos médios declinantes, por exemplo, seria pouca mão de obra para um grande número de capital. Seria vantajoso obter mão de obra e aumentar a produção, pois o custo médio cai. Em certo ponto, satura-se a utilização do capital, porque, por exemplo, as máquinas e equipamentos são fixas e a admissão de mais mão de obra não vai trazer aumentos proporcionais de produção. E aí os custos médios unitários começam a subir novamente. Lembra que lá na produção, quando você tem um insumo fixo, que, por exemplo, são as máquinas e os equipamentos, quando você vai contratando pessoas, inicialmente a produção cresce até ela chegar no ponto que ela começa a cair, exatamente porque existe essa tendência a quantidades maiores de funcionários com capital fixo ter uma saturação, ou seja, gente demais e o número de máquinas não ser suficiente para que a produção continue aumentando, porque existe
a queda da produtividade marginal, né? Cada um que é acrescentado para produzir acaba produzindo cada vez menos, fazendo com que haja uma elevação dos custos variáveis médios e também do custo total médio. Né? Vai ser um custo maior porque você está contratando mais gente e, em compensação, você vai ter queda na sua produção, gerando uma elevação do custo da produção aí. E aí seria a ideia do custo marginal, né? Diferente do custo médio, os custos marginais referem-se a variações de custo quando se altera a produção, ou seja, é o custo de se produzir uma unidade extra de produto. Então, custo médio é a variação do custo total dividido pela variação da quantidade. Os custos marginais não são influenciados pelos custos fixos e são aqueles custos que não mudam no curto prazo. Mas, à medida que você aumenta as quantidades produzidas, o seu custo marginal inicialmente ele cai, só que ele chega no ponto mínimo e depois ele volta a subir, exatamente pelo que eu falei antes, por causa da produtividade marginal começar crescente e depois começar a diminuir, ou seja, cada trabalhador contratado a mais gera um custo maior e uma produção menor. Então, os custos marginais eles tendem a aumentar custo por unidade produzida à medida que você vai aumentando o gasto com contratação ou compra de mais insumos, você aumenta o custo unitário de produção também. E aí, se a gente jogar no mesmo gráfico, o custo variável médio, o custo total médio e o custo marginal, a gente vai ter essas configurações aqui, ó. Quando o custo marginal supera o custo médio, tá vendo aqui? É o custo total médio, ó. Quando o custo marginal é maior do que o custo médio, ou custo total ou variável, tanto faz, significa que o custo médio está crescendo. A partir desse ponto, ele começa a crescer. Ao mesmo tempo, se o custo marginal for inferior ao custo médio, o médio só poderá cair, né? O custo médio vai cair quando esse custo marginal é inferior aqui, o custo médio vai ser no seu mínimo. Conclusão, quando o custo marginal for igual ao custo médio, total ou variável, o custo marginal estará cortando o custo médio, tanto o variável quanto o total, no seu ponto de mínimo custo médio, ou seja, no menor custo médio vai ser aonde passa aqui o custo marginal ou custo unitário de produção. No longo prazo, não existem custos fixos, todos os custos são variáveis. Sendo assim, um agente econômico opera no curto prazo, porque o dia a dia da produção dele ele é no curto prazo, então tanto as quantidades produzidas quanto os custos de produção estão acontecendo no curto prazo, mas ele tem que planejar no longo prazo, ele tem que visualizar a empresa dele no longo prazo, até quanto ele vai continuar produzindo, se ele vai precisar daqui a um tempo ampliar os seus fatores produtivos, né? Comprar uma nova máquina, contratar mais pessoas, mudar a estrutura da sua empresa. Isso deve ser um planejamento de longo prazo. Mas a operação, a realização da produção, ela é no todo dia, ela é um acontecimento rotineiro, diário, em que as empresas operam dia a dia, no curto prazo. Os empresários têm um elenco de possibilidades de produção de curto prazo, com diferentes escalas de produção ou tamanho, né, de produção que podem escolher, que pode variar para o longo prazo. Então, custos a longo prazo, então, supondo essas escalas de produção, né, produção de Q1, produção Q3, se a gente tem a seguinte situação, supondo 3 escalas de produção, escala 1, 2, 10 unidades, escala 2, 15, escala 3, 10 máquinas, escala 2, 15 máquinas, escala 3, 30 máquinas. Está aumentando sua capacidade produtiva. Nesse caso, as curvas de custo médio de longo prazo vão ser assim, a curva de custo médio do primeiro prazo, né, que seria o do curto prazo aí de 10 máquinas, é menor do que a curva de custo de médio prazo das 15 máquinas e menor do que a curva de custo médio de 30 máquinas. A produção de Q1, vamos dizer assim, a produção aqui vai dar um custo médio de Q3, assim, um custo médio menor do que o Q2, que vai ser menor do que o custo médio 1 e custo médio 3. Se planejar produzir no Q2, por exemplo, a empresa, ó, se ela planeja produzir no Q2, ela vai ter um custo médio
2 igual ao custo médio 1. Vai ser onde eles se encontram aqui, ó. Custo médio 2, aqui o custo médio 1. Se a produção for igual, se ela planejar produzir no Q4, que é a máxima quantidade aqui, ela vai ter que a curva de custo médio 2 vai ser igual à curva de custo médio 3. E são as opções, né, normalmente escolhidas pela empresa. A curva cheia, né, seria a curva geral, é a curva de custo médio de longo prazo, que seria a soma das curvas de custo de curto prazo, ó, que daria essa curva maior aqui, que seria a curva de custo médio de longo prazo, que mostra o menor custo unitário de produção. Embora as curvas de custo médio de longo prazo e de curto prazo tenham o mesmo formato em U, elas se diferem no sentido de que o formato a curto prazo se deve à lei dos rendimentos decrescentes ou custos crescentes, a uma dada planta ou tamanho da empresa, enquanto o formato da curva de longo prazo se deve aos rendimentos de escala, quando varia o tamanho da empresa. Depois vocês vão ver isso mais detalhadamente lá na micro 1. Custos de produção a longo prazo. Então, olha só, a gente tem aqui o que é um isocusto. Lembra do isoquanta? Isoquanta era as combinações possíveis de produção, de quantidade de produção, dadas as combinações ali de insumos produtivos. Produzir a mesma quantidade com combinações de insumos produtivos diferentes. A curva de isocusto é o conjunto de todas as combinações possíveis dos fatores de produção, capital e trabalho, que mantém constante o custo ou orçamento total da empresa. Lá era de quantidade produzida, aqui é de custo de produção. Então, eu posso contratar X trabalhadores e ter tantas máquinas e isso gerar o mesmo custo de produção do que se eu contratar uma quantidade muito maior de trabalhadores e uma quantidade menor de máquinas. E aí, as combinações possíveis aí gerariam o mesmo custo pela combinação de mesmas quantidades, aliás, de quantidades diferentes de capital e de mão de obra. Dados os preços dos fatores, se a empresa aumenta a contratação de um fator, ela vai reduzir a aquisição do outro fator, se desejar manter constante o orçamento gasto, ou seja, que tem um orçamento, então, uma inclinação negativa. Então, o que é interessante a gente observar no curto prazo, aliás, com relação aos custos, né? Nós temos como pontos principais de custo, custo fixo e custo variável. A partir do custo fixo e do custo variável, a gente consegue calcular o custo total, que é a soma do custo fixo mais o custo variável. A gente tem condição de estabelecer graficamente as curvas de custo fixo, custo variável e custo total. Também é possível calcular o custo fixo médio, o custo variável médio e o custo total médio. E também estabelecer graficamente o comportamento dessas curvas, né, de custo total médio, variável médio e fixo médio. Temos também a condição de calcular o custo marginal, né, da produção, o custo por unidade de produto. E a relação entre o custo marginal e os custos total e variável médio. E por fim, a gente identifica que a empresa faz análise de custo no curto prazo e planeja sua produção no longo prazo, porque no curto prazo ela vai executando, no longo prazo ela pode ampliar a fábrica, né? Pode ampliar a produção, a estrutura da empresa, ela pode mudar toda a sua estrutura. Enquanto no curto prazo o comportamento das curvas de custo se dá devido à lei dos rendimentos decrescentes, no longo prazo isso acontece devido aos rendimentos de escala, ou seja, devido ao formato da produção, né? A escala de produção da empresa. E que a empresa pode combinar as quantidades de máquinas, equipamento ou de capital e de trabalho, de forma que diversas combinações diferentes podem gerar para ela o mesmo custo de produção. E aí, depois disso, a gente vai resolver, então, alguns exercícios sobre custos de produção que eu vou deixar lá para vocês.